Anthurium warocqueanum, descrito em 1878 por Thomas Moore. E é um cara colombiano, embora a localização exata não se saiba até hoje. E o Warocqueanum é uma das espécies de coleção aí que já tem uma reputação, um carinho, um desejo de longa data, e são algumas décadas que essa espécie faz certo sucesso entre os colecionadores de plantas, mais especificamente os colecionadores de Arace. Em agosto de 2019, trouxe a minha primeira muda, o meu primeiro espécime para minha florestinha, e foi realmente uma das primeiras Arace sem eu saber de sua reputação. Eu estava iniciando aí meu trabalho de coleção, esse hobby, e aqui está a imagem dela. Vocês vão até notar que a resolução do celular na época nem era tão grande coisa assim ainda. Melhorou muito aí nos últimos anos. Eu posso dizer então que eu passei alguns ciclos de outono e inverno com esse meu primeiro indivíduo. Em 2019, final do inverno, 2020, 2021 e agora 2022. Esse carinha já teve um episódio dedicado quando eu acidentalmente quebrei o pecíolo de uma das folhas, e naquela época eu ainda tinha muitos apressos e muito cuidado, principalmente depois desse mito criado, dessa fantasia de planta muito especial. E aí eu fiz um episódio pro Anthurium warocqueanum lá no começo do Fly Channel, onde eu narro um pouco da minha experiência acidental, inclusive dos primeiros desafios de cultivo dessa espécie, porque sim, não é uma espécie muito fácil de cuidar, entre aspas, assim. Eu posso dizer que depois desse acidente mais drástico, eu consegui pegar a mão e essa planta prosperou bastante, como vocês podem ver aqui. Essa foto é de 2021, dezembro de 2021. A gente passou então final de inverno de 2019, todo o ciclo de outono e inverno de 2020, todo o ciclo de outono e inverno de 2021, e em 2022, este ano, a gente teve a tal da amplitude térmica, 20 graus de diferença numa média do período mais frio, e em 12 horas o período mais quente, madrugadas de 4 graus e máximas aí de 25, 26, 27 graus em períodos de 12 horas. E as plantas, algumas delas, algumas espécies sentiram demais, não só aqui na minha floresta, como alguns outros relatos que a gente tem visto por aí, de parceiros queridos aí que tem mostrado essa real, uma real que aconteceu aqui em São Paulo desde o começo do outono até agora. Eu posso dizer que hoje, que é um dia frio, que a gente está a 14 graus, porém é 14 graus constantes, lembrando que o clima de subbosque chega a atingir 16 graus. Então assim, caso se mantenha 14 graus e úmido, não é tão drástico assim. O drástico é estar seco, mas essa amplitude térmica incrível, gigante que a gente teve aqui neste período. E aí sim, meu Warocqueanum, depois de 4 anos de cultivo, achando que eu tinha pegado todo o jeito de cultivo, folhudão desse jeito, ele acabou definhando literalmente. Ele foi perdendo folha atrás de folha sem parar. Lembrando que esse meu espécime tem a planta principal, a matriz, e mais 2 clones praticamente do mesmo tamanho. Então eu costumava brincar que era meu Warocqueanum de 3 cabeças. Por isso ele tinha um volume muito grande de folha. Chegou até aí 4, 5 folhas por cabeça. Então a gente tinha aí 15 folhas, de 12 a 15 folhas. Muito bonito, muito vistoso, meio arbustivo até, mas isso se perdeu. Primeiro ponto que é importante dizer é que nesse processo eu poderia sim ter cortado os 2 clones e feito mudas separadas, mantido a matriz e separado os 2 clones. Inclusive alguns plantoides me recomendaram a fazer isso porque achavam que essas gemas laterais não iam se sustentar. Mas por incrível que pareça, ela super se sustentou desde então e até agora, porque assim,
embora tenha perdido todas as folhas, tenha ficado apenas em toco e raízes, as caixas de umidade, as estufas caseiras, neste contexto de amplitude térmica em São Paulo, muito provavelmente isso não aconteceu em boa parte das regiões do Brasil, estou me referindo a São Paulo, se tornaram pecinhas aí fundamentais para literalmente a vida, a sobrevivência de algumas espécies. Não somente este indivíduo mais antigo, que eu tenho há quase 4 anos, como também 2 outras mudinhas que eu tenho, uma do Araucoiano também, uma variação no formato da folha apenas, e o outro Araucoiano esmeralda. Vou trazer esses 2 casos em breve também. Então, a partir das experiências que eu tive com as estufas caseiras, eu notei o quê? Principalmente as estufas caseiras fora de casa, que também, em alguma medida, sentiu a variação de temperatura, embora internamente um dos benefícios é preservar a temperatura mais alta. Lá fora eu fui notar exatamente isso, que com a variação de temperatura, do mais baixo, repentinamente o mais alto, se mantendo mais frio, como hoje. Hoje é um dia que está mais frio, mas tem se mantido numa média de temperatura. O mais importante para as arace, por ser plantas de subbosque e estarem naturalmente acostumadas com temperaturas mais baixas, a umidade constantemente alta é um fator mais relevante até do que propriamente a temperatura. Já até comentei isso também em outros episódios que eu vou contando sobre as minhas percepções sobre a caixa estufa. Então assim, aquisição do Araucoiano, situação meio trágica com a quebra do pecíolo, depois anos aí de bom cultivo, crescimento interessante, a planta realmente se assentou, eu encontrei um lugar ideal para ela em termos de iluminação, mas aí veio este ano de amplitude térmica, uma variável nova no período que eu estou no rolê, e aí a gente vê a bichinha perder todas as folhas. Caixa de umidade chegou, salvou a planta literalmente, e a gente vai ver agora como este cara aqui está. Estão preparados? No episódio do ePlants, com a visita do Alexandre, essa folhinha estava ainda se desenvolvendo, ou melhor, ela estava apontando, apenas saindo do catáfilo, certo? E agora, olha só, questão de 2 semanas aí, a folha terminou de sair. A gente vai ter então este clone. Na verdade eu não sei mais qual que é a matriz, eu acredito que essa seja a matriz, que manteve a apical. Está por vir aqui uma folha nova. Este clone também manteve a apical. Esse pecíolo, essa lâmina foliar novinha ainda em formação, veio da apical. E este terceiro cara aqui, ó, perdeu, bloqueou a apical e começou a nascer uma gema lateral aqui, que em algum nível sofre um reset, certo? E aí o que estava acontecendo? Este caule aqui vem daqui até a base praticamente deste vaso, ele não estava mais cabendo na caixa de umidade, esse pecíolo estava todo contorcido, literalmente estava um rabinho de porco, aí eu tive que ajeitar, aí ele naturalmente se ajeitou e agora eu tive que tirar. Algo notável também foi o nascimento de dezenas de raízes aéreas com capilaridades. Algumas eu consegui enterrar, outras vão ficar suspensas aqui e vão naturalmente secar, certo? E a base de raízes terrestres também estava muito volumosa já. O que aconteceu então? Apesar do meu Araucoiano perder todas as folhas a partir desse sofrimento em amplitude térmica, o caule, que é a parte definitiva, determinante para a planta continuar, para liberar raízes, no caso aqui já tinha muita raiz, e para liberar lâminas foliares, o caule em si estava intacto.
Este caule intacto foi para a caixa de umidade. Em semanas começou a liberar raízes aéreas. Em semanas as raízes terrestres se fortificaram um pouco mais, cresceram um pouco mais. E em questão de um mês dentro da caixa, mesmo com toda essa variação de temperatura externa, a plantinha aqui começou a soltar novas gemas, cada um de um jeito. 2 apicais e uma buscando uma saída pela tangente aqui, numa gema lateral. Tá legal? E agora não cabe mais. Hoje é um dia frio, porém úmido. Amanhã será um dia frio, porém úmido. Frio nisso. Máximas aí de 15 a 18 graus. De boa, mas úmido. E durante as madrugadas a gente não vai ter frios extremos. Mesmo assim, se a gente está a 14 e chega a 8, a amplitude térmica é baixa. É coisa aí de 6 graus de variação. Mantendo a umidade, a planta se sustenta. Tá legal? Quando a gente diz então que o Anthurium araucoianum é uma planta chatinha, ela é mais sensível a mudanças bruscas de clima, principalmente no quesito umidade. Nessa amplitude térmica toda, além de uma variação drástica num curto período de tempo, o ar esteve muito seco. Então a gente mistura tudo isso no liquidificador e traz certo prejuízo, traz certa dificuldade para o Anthurium araucoianum. Mesmo o indivíduo, de certa forma, bem estruturado, o caule está bem grosso assim, certo? Em termos de caule, eu posso dizer que ele está no meio do caminho aí para uma planta realmente adulta. E agora sim, visto a previsão do tempo, é cuidar para que esse indivíduo fique sob umidade constante, que a temperatura oscile, mas não tanto, muito enraizado, caules saudáveis, substrato dispensa comentários, certo? Em termos de qualidade. E aonde vou deixá-lo? Ah, eu pensei por um período assim, deixa indoor, tá um pouquinho mais quente, com certeza, uns 3 graus mais quente. Mas aqui a umidade também é um pouco mais baixa, lá fora a umidade está alta. A partir da experiência da caixa de umidade, eu vou me preocupar menos com a temperatura baixa, não a oscilação, mas uma temperatura baixa, mais ou menos de subbosque, e vou me preocupar mais com uma umidade constante, está garoando o dia todo ontem, hoje. Aonde eu vou deixar então? Na parte aberta, mais úmida que eu sei que tem aqui, em cima da laje, em cima da casinha do tango. Já abri um espaço lá, do lado do Anthurium estipulatum, que está indo super bem lá. Lâmina foliar nova e tal. É basicamente o registro da entrada do começo deste episódio, já com o araucoianum posicionado lá em seu local. Agora vamos falar um pouco sobre as outras 2 mudas que eu tenho aqui. Um outro araucoianum. Notem que este indivíduo aqui, ele tem os lobos um pouco mais acentuados, tá? É uma variação de lobos um pouco mais acentuados. O verde costuma ficar um pouco mais claro também. E esse aspecto cordato, então, ele é mais evidente. É uma variação de araucoianum espécie. Você que acompanhou o fluxo da caixa estufa, vai lembrar desse araucoianum, né? Fiz aqueles cortes lá, essas são as folhas que... essas foram as áreas que restaram com função. E aí lançou essa lâmina nova aqui dentro já da caixa estufa. Ela não terminou de crescer ainda, tá meio molinha. Notem só como essa variação ela é mais estreita, embora a folha seja pequena, né? Ela é mais estreita, o desenho das nervuras são um pouco mais lineares, vamos dizer assim, e os lobos são mais curtos, tá? Uma variação aí de araucoianum, Anthurium varrocoianum, espécie. Mantive aqui só as partes que estavam boas à época, boas no sentido de cumprimento das funções de captação de luz, clorofila, enfim, estavam vivas. Esse cara estava abaixo, pendurado em galhos da Ficus maclelandiale, aqui na minha semi-estufa. Estava indo super bem em todas as estações desde que chegou. Entrou o outono aí, começou rapidamente a definhar. Legal? Então essa aqui é a outra muda, que eu também fiz o mesmo tipo de resgate.
E a gente tem aqui o Anthurium varroqueanum esmeralda. Me parece que essa variedade, que essa variação é mais resistente em relação à amplitude térmica e em relação também à variação de umidade, tá? Eu fico com essa sensação porque assim, todas as folhas estão praticamente como elas vieram. Fiz pequenos cortes em pontas secas e tal, mas ela se manteve aqui muito mais intacta. A se comparar com esse varroqueanum que eu coloquei no mesmo dia. Essa lâmina foliar nasceu também já dentro da estufa. Eu tô achando então que a partir deste primeiro teste, dessa primeira visualização, algo vai me levando a crer que o Anthurium varroqueanum esmeralda ele é mais robusto. As questões conhecidas do varroqueanum e que eu comentei já no começo desse episódio, tá? Tudo indica também que é um momento aqui de trocar de vaso. A gente tem uma raiz terrestre que resolveu sair daqui. Pode ser que já esteja meio apertadinho, tá? Mas vejam só. Ele tem uma identidade aqui, um visual mais clean. As nervuras são menos evidenciadas. E a gente tem esse formato bem narrow, cordato, porém narrow, que é característico da espécie Anthurium varroqueanum. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu tinha colocado o Wendlingeri, eu tinha colocado lá no lugar do Vita, que padeceu, certo? Só que a muda estava muito pequena, raízes estavam ok, mas não estavam volumosas. E aí resolvi também deixar, antes que entrasse o outono, eu resolvi deixar na caixa de umidade. E aí eu já noto aqui crescimento de mais raiz. As raízes estão começando a se aproximar das bordas do vaso aqui. E essa lâmina foliar aqui nasceu totalmente dentro da estufa, tá molinha ainda. E começa a ganhar contornos do que a gente entende de uma folha adulta do Anthurium wendlingeri. Tá? Esse cara é bem interessante também, mas a muda está pequena ainda. Vou encerrando este episódio, meus queridos plantoides, com a certeza de quem tem área externa aí, e nessa área externa tem espécies mais sensíveis, como o Anthurium varroqueanum, sem esse resgate numa caixa de umidade, não necessariamente que houve PT, perda total, mas muito provavelmente vocês notaram aí, galera de São Paulo e regiões, vocês notaram aí que o seu varroqueanum sofreu mais nessa questão de amplitude térmica associada à baixíssima umidade. Dois fenômenos juntos aí que realmente mudou bastante o meu olhar em relação ao cultivo. Num próximo contexto aí de amplitude térmica que eu note que vai acontecer, eu posso tentar antecipar de alguma forma, embora plantas muito grandes fica um pouco difícil aí de você criar esse condicionamento. No meu Anthurium varroqueanum, o primeiro indivíduo, eu posso encontrar um saco plástico grande, translúcido e cobri-lo, prendendo a boca do saco embaixo do vaso assim, um sistema cíclico de umidade e uma certa proteção térmica. Mas vamos ver se agora nesse contexto aí ele vai seguir o jogo. Essas foram mais algumas nuances de um colecionador de plantas, no caso especificamente de Arácea aí que a gente está falando, do Anthurium varroqueanum, e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, meus queridos plantoides.